Hoje vamos falar sobre o item 4 entre os 17 Objetivos Sustentáveis da ONU, que é educação de qualidade. Educação, na nossa pesquisa, com 1.207 pessoas, é a causa social mais importante, é a causa social com que eles mais se engajam. 60% dos entrevistados citam a educação como prioridade em termos de causa social. Além disso, educação encabeça uma lista de 8 estratégias que o governo deve ter como prioridade para o desenvolvimento sustentável do Brasil nos próximos anos. E também, além disso, educação é um tema, um conteúdo que 18% da nossa amostra gosta de ler sobre, falar sobre, debater sobre. Aliás, educação é um tema muito debatido no Brasil. Existem muitos pontos de vista sobre a questão da educação, não só sobre modelos pedagógicos, mas também sobre estratégia de investimento. Bom, mas vamos aos nossos números. A gente tem 92% das crianças de 9 a 12 anos matriculadas em escolas. Por maior que seja o número, a nossa meta é 100%. Essa não tem desculpa para um país não ter uma criança que frequente a escola. Então, a nossa meta é 100% e temos que ir atrás dessa meta. Mas temos também outros problemas, e um deles é a evasão escolar no ensino médio. 4 em cada 10 jovens até 19 anos no Brasil não concluíram o ensino médio. Isso não é bom. E a outra coisa não boa é a nossa classificação no PISA, que é a avaliação internacional de 70 países no que diz respeito à qualidade da educação. Estamos na posição 57 de 70 países, o que é discrepante para um país que é a 8ª, 9ª economia do mundo. Então é uma questão também que a gente tem que melhorar. E 14 milhões de analfabetos funcionais, que são as pessoas que sabem ler e escrever o nome, não conseguem ler e compreender textos mais complexos, que têm dificuldade com matemática, e aí a gente não está falando de problemas de trigonometria, não é isso que a gente está falando, é dificuldade de resolver problemas básicos de matemática. Isso colocado, temos a implicação no mercado de trabalho e também no desenvolvimento do Brasil como economia. Então, temos hoje uma taxa de 12,6% de desempregados, que poderá ser agravada com a pandemia. E, além disso, temos também uma parcela da população de subutilizados, que são pessoas que se formam numa profissão, por exemplo, fazem o curso de administração, porém não conseguem trabalhar nessa área por falta de qualificação, por falta de experiência, ou enfim, e vão exercer uma atividade ou um bico temporário porque não conseguem emprego nessa área. Por outro lado, como pesquisadora, a gente tem visto muito empresas contratando. A gente, aliás, fez trabalhos para empresas sobre a questão de profissões, de qualificação, e a gente sabe que existe um mercado contratando. Se a gente for olhar nos postos em abertos em empresas, no LinkedIn, nas diversas indústrias, incluindo a nossa indústria de propaganda, a gente vai ver que existem vagas, notadamente nas áreas de tecnologia, em todos os segmentos, na telemedicina, na nossa área de data, na agricultura
4.0, que já tem máquinas, drones, enfim, existe possibilidade de colocação, porém não existem pessoas preenchendo as especificações dos cargos. Então, a gente, na educação, a gente está lidando, né, com dois eixos, que é resolver pendências do passado, lembrando que uma educação de qualidade, um sistema de educação de qualidade dos países, a gente não faz em pouco tempo. É preciso uma década, 2, 3, 4 décadas, não só de investimento, mas de uma gestão da educação, do aprimoramento, da qualificação de professores, do equipamento de escolas, da sinergia com a família, com a sociedade, com as empresas. Educação é uma coisa muito complexa, não basta ter um professor, uma sala de aula. O professor, ele em alguns países, ele tem status de ministro. A educação de qualidade, ela passa por muitos aspectos, além do professor da sala de aula e do método pedagógico. E além, então, de resolver essas pendências do passado, a gente tem uma agenda da educação, que é a educação voltada para o que será a economia 4.0. E aí a gente levanta alguns questionamentos. Primeiro deles, a gente está formando um jovem que consegue desenvolver a sua habilidade? Esse é um aprendizado que a gente teve fazendo pesquisa sobre educação, não só para escolas como para empresas, que todos nós temos habilidades. E essas habilidades, elas começam a despontar quando a criança tem por volta de 6, 7 anos de idade. E aí a pergunta, a nossa escola, ela está olhando essa habilidade para cada criança e desenvolvendo essa criança na sua habilidade? Segunda reflexão, estamos educando os nossos jovens para empreender, para inovar, para criar negócio, para criar empresa? Ou a gente só está educando para o vestibular, para a universidade, para passar no Enem? Tudo bem, tem o seu valor, mas a gente só está educando para isso? Ok, se a gente está educando para jovens para serem bons profissionais, estamos atentos às novas profissões da economia 4.0? As nossas escolas, as nossas universidades estão formando os profissionais que as empresas da nova economia estão precisando? Acho que não. Porque se estivessem o Google, o Facebook, o LinkedIn, não estariam eles mesmos criando cursos para formar esses profissionais. Né, como o Google Academy, né, como o Google, que se diz uma empresa que é uma empresa campus, que a pessoa trabalha e ao mesmo tempo aprende. Estou falando dessas empresas, mas mesma coisa na medicina. Né? Por que os hospitais viram hospitais escola? Porque talvez só a universidade é preciso de um trabalho conjunto. Então, essa reflexão, estamos criando profissionais para a economia 4.0? Quarta reflexão, estamos formando profissionais para atender os 17 objetivos, as 17 metas que temos que entregar em 2030? Já passamos por fome, pobreza, saúde, agora educação e uma série de outras. Estamos formando profissionais que vão ajudar a gente a resolver os grandes problemas que a gente tem no planeta? Bom, diante disso, a gente também pensa que quando a gente fala de educação, não basta ter uma escola maravilhosa, super equipada com tecnologia. Como a gente falou, a educação é uma coisa um pouco mais complexa.
é preciso mudar a mentalidade, o mindset da educação como um todo, e aí não é só no Brasil, tá? No mundo todo, porque a educação, ela começa na Idade Média, lá com a igreja, enfim, com aquela escolástica, mas ela se firma como no século XVIII, com a coisa da pedagogia e os vários métodos pedagógicos, mas mesmo assim, o formato da educação e a postura da educação, ela parece que ainda está no século XVIII, né? Com um professor no púlpito, um auditório de alunos. A gente não quer generalizar. Sabemos que no Brasil e no mundo existem diamantes, modelos expoentes da mais nova e moderna educação, mas de uma maneira geral, o que temos é uma educação ainda num mindset antigo, vivendo numa época de tecnologia. Por exemplo, a pandemia é um ótimo exemplo. Quem não escutou, leu posts sobre o pais falando assim: ai, homeschooling tá me matando. Por quê? É o que a gente falou, não basta tecnologia. É preciso ter o professor, o pai, a criança, um mindset voltado para a educação no formato da educação à distância, que poderá ser um formato que fique para sempre, além da convivência em sala de aula. Mas, além disso, temos a questão da desigualdade. Na nossa bolha a gente pode não ter escutado, mas se a gente sair da nossa bolha, a gente vai saber que tem criança de escola pública, que a escola até teria condição de fazer a escola online, porém a criança não tem um notebook em casa, não tem um Wi-Fi, tem um celular, um smartphone, mas tem uma conta pré-paga. Então, a gente tem uma série de modelos, de diferenças para resolver. Bom, entre tantos nomes, formadores de opinião, de educação que a gente entrevistou, que a gente leu, que a gente assistiu palestra, tem o nome que é José Pacheco, que é um português, que passou pela Escola da Ponte, Portugal, que é uma dessas diamantes expoentes da educação, enfim, contemporânea, mas que ele diz uma frase em todas as palestras dele que diz: numa aula nada se aprende. Na verdade, essa frase tão curta, ela é cheia de significados, para dizer que a educação ela tem que ser continuada, que ela não pode parar, não significa que você terminou um curso, que você sabe tudo, que de agora em diante, estando na era da informação, partindo para a economia 4.0, a gente nunca mais vai poder parar de estudar em qualquer profissão. E que também a gente deve atender aos 4 pilares da educação, que é o aprender a conhecer, que parece básico, o aprender a fazer, que é desenvolver habilidade. Às vezes não precisa você ter um curso superior, mas se você for um técnico em eletrônica, que você tem habilidade de consertar braço de robô, é uma habilidade. E isso pode ser uma coisa muito interessante. Aprender a ser, que é aprender a ter valor, aprender a ser cidadão, aprender a viver em sociedade de uma maneira justa, harmônica, inclusiva, e aprender a conviver, né, em grupo. Aprender em grupo, trabalhar em grupo, criar em grupo, que é a questão da colaboração. Bom, educação, como dizia minha mãe, se você tiver pouco recurso, invista o pouco que você tiver em educação, porque tudo podem te levar. Casa, carro, bens, porém tudo que entra aqui, tudo que você aprende, internaliza,
fica para sempre. Obrigada.